Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Byte em Dia. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o ar-condicionado Split Inverter de 9000 da LG. Esse que é um ar-condicionado muito bom, já tenho ele já há mais de 5 anos. Eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades, a parte de configuração no aplicativo e como que funciona algumas funções do controle, que é um pouco difícil de você entender. E também, lógico, o consumo de energia. Será que realmente ele é um ar-condicionado econômico? Então já deixe seu like e bora pro vídeo. Esse é o ar-condicionado LG 9000 BTUs Inverter, ideal para quartos, escritórios ou ambientes menores. Ele usa a tecnologia inverter, que é o grande diferencial quando o assunto é economia de energia. E não só inverter, ele é dual inverter. O que acontece? Eu vou tentar explicar para vocês rapidamente para o vídeo não ficar muito longo. Então, qual é a diferença dos ar-condicionados mecânicos para o inverter? Eu acho que nem existe mais ar-condicionado mecânico split, né? Só o de janela. Qual é a diferença? O ar-condicionado de janela mecânico, ele tem um compressor que ele basicamente arma e desarma. É igual motor de geladeira. Quando ele atinge uma temperatura, ele vai desarmar e só fica ligado o ventilador. E quando a temperatura aumenta, ele arma, dando aquele pico de energia. Então esse pico, arma e desarma, é o que consome mais energia, né? Então, qual é a diferença do inverter? O inverter, ele tem um compressor que ele trabalha de uma maneira bem devagar, então ele vai subindo devagarzinho. Então, por exemplo, ligou o ar-condicionado, ele não dá aquele pico, ele começa devagar, sobe até atingir a temperatura e mantém. Então, basicamente, ele nunca desliga, ele fica ligado direto, só que em baixa rotação. Então, essa baixa rotação é que faz com que não consuma tanta energia. Eu posso confirmar para vocês que realmente o consumo é excelente comparado a ar-condicionados mecânicos, né? Se você puder, compre uma geladeira inverter também, que a geladeira é o único eletrodoméstico que 100% do dia fica ligado na tomada. Então vamos aqui para algumas funções no controle bem rapidamente, tá bom? Se você está interessado em comprar esse ar-condicionado, vou te mostrar o controle e também o aplicativo, que é muito bom. Eu vou te falar, eu tenho um ar-condicionado aqui da Elgin, depois eu vou fazer um review dele também. Que o ar-condicionado LG, ele tem um aplicativo que é muito top mesmo. O da Elgin, não dá nem para comparar, tá bom? Então vamos lá. Ó, esse é o controle, botão de ligar e desligar, tá bom? Aqui temos a função Comfort Sleep. Comfort Sleep é o que acontece quando você vai dormir. Se você apertar esse botão aqui, essa função, ele vai deixar nos primeiros minutos o ar mais gelado, depois ele vai aumentando gradativamente para não deixar aquele clima muito gelado, né, quando você acorda. Basicamente é isso, tá bom? Função Light Off, tá? Para desligar a luzinha dele. Aqui a temperatura para cima ou para baixo, tá? Velocidade do ventilador. Função Jet Mode. Você apertando aqui a função Jet Mode, ele fica numa velocidade muito alta do ventilador e gela o ambiente muito mais rápido. Depois, eu acho que de meia hora ele volta para a velocidade máxima do ventilador. Ou seja, se você botar o ventilador na velocidade máxima, ele não vai ser a função Jet Mode, tá? O Jet Mode, ele sobe mais ainda a velocidade do ventilador, depois ele desce um pouquinho, fica na velocidade que você desejar, tá bom? O Mode você pode escolher entre modo de inteligência artificial, que eu não recomendo, que ele vai te dar aí uma margem de mais 2 e menos 2 graus, tá? De temperatura, ele vai ajustar automaticamente, mas não recomendo, não é legal essa função. Função de desumidificar, dá para tirar a umidade do ar. Função de fan, que é o ventilador. E o cool, né, que é para resfriar, tá bom? Energy saving é para os compressores trabalharem em uma velocidade menor, tá bom? Então ele não vai atingir aquele pico, né, máximo, ele vai mais ou menos na metade, não vai subir muito o consumo, né, a potência do ar-condicionado. Também não recomendo, dependendo do seu ambiente, porque esse ar aqui de 9000, ele para um quarto 3x3 que bate sol a tarde toda, ele demora para gelar um pouquinho. Então se você botar esse Energy Saving, tu vai ficar com calor, tá bom? Não recomendo. O Swing, que ele fica, você pode escolher aqui, ó, entre a aleta, né, subir e descer. Se você apertar, ele vai aparecer bem aqui, ó, a posição da aleta, ó, tá vendo? Ó, você pode mover aqui a posição dela ou deixar ela no automático, que é assim, ó, tá bom? Ela vai ficar subindo e descendo direto, tá bom? Temperatura do quarto, Room Temp, ele vai te mostrar qual é a temperatura do quarto atualmente.
Essa função swing, nesse meu ar de 9000 não funciona, que é a parte de dentro que faz assim, ó, para lá e para cá. Só funciona essa parte assim, ó, para cima e para baixo. Para lá e para cá você tem que botar manualmente, nesse ar aqui de 9000, tá bom? E aqui temos essas funções aqui, muita gente não sabe para que funciona, né? Como é que ativa elas, né? Então temos o timer, para você definir um timer, quanto tempo ele vai desligar. Aqui o botão de cancelar o timer. E essas setinhas aqui, você consegue mexer nessas funções. Olha só, tá vendo esse botão função? Olha só o que aparece, ó. Apertei uma vez, ó, aparece essa árvorezinha. Tá vendo? O que é essa árvore? O que significa essa função? Se você apertar essa função e apertar o set, ó, apertei o set. On, tá vendo? Ligou o ionizador de ar. O que é o ionizador de ar? É uma função muito importante dos ar-condicionados, tá? Basicamente, ele libera íons no ar para purificar o ambiente. Depois, se você quiser se aprofundar mais, dá uma pesquisada sobre a função ionizador dos ar-condicionados. Basicamente, são LEDs, se não me engano, infravermelhos que ficam dentro do ar-condicionado, que parece que pegam os íons negativos. Uma situação dessa assim, é muito importante, que ajuda a purificar o ar. E eu vou falar uma situação aqui que de repente você não saiba, que é a questão desses ar-condicionados não terem uma troca de ar com o ambiente externo. Então, de repente, se você mora num lugar muito seco e você compra um ar desse aqui, split, provavelmente você vai ficar com a garganta seca, dificuldade de respirar se tiver muito gelado, porque esses ar-condicionados eles tiram muita umidade do ambiente, não trocam o ar dentro do ambiente, né? Diferente dos ar-condicionados de janela, ou alguns também mais modernos, split, que tem essa função de captar o ar de fora para ter um ar mais limpo dentro do seu ambiente, né, do seu quarto ou do seu escritório, tá bom? Voltando para as funções aqui, ó, temos mais uma função aqui, que é a mesma coisa daquela outra, a inteligência artificial, tá vendo? Temos aqui a desumidificação e essa funçãozinha aqui, ó, vou apertar o set, que aí fixa, ó. Então, para usar, você vai apertar a função. Quando eu piscar na opção que você quer, você vai apertar o set, ó. Essa função aqui, ó, apertei off, vou até on aqui, ó. Olha aqui, não sei se dá para ver direito. É um ar-condicionadozinho com uma setinha. Quando você ativa essa função, é como se fosse uma função autolimpeza. Depois que você desligar o ar-condicionado, ele vai desligar o compressor, mas você vai ver que a aletazinha dele vai ficar um pouquinho aberta. Ele vai fazer alguma situação lá dentro que ele vai evitar que fique a umidade na condensadora, né, na evaporadora. Então, com isso, vai melhorar ainda mais a vida útil do produto e não vai deixar vai tentar não deixar água lá dentro, né, durante o dia enquanto o ar-condicionado estiver desligado. Muito legal essas funções, né? E ele usa uma pilha, 2 pilhas, né, palito, tá bom? Durabilidade muito boa. E todo mundo pergunta essa parte aqui se é um microfone, né, que ele tem a função para você comandar pelo comando de voz, para ligar ele pelo comando de voz. Não é. Isso aqui é só um botãozinho de reset, tá bom? Essa função de você conseguir comandar o ar-condicionado pelo comando de voz, ele estava disponível na Alexa, mas agora não está mais, tá? Não sei porquê. A skill da Alexa no LG não funciona mais, nos ar-condicionados LG não funciona mais, porém funciona muito bem no Google Home. Se você tem um Google Home, né, não precisa ter nenhum dispositivo do Google Home, só no seu celular você já consegue baixar o aplicativo Home e fazer o cadastro, tá bom? Aí você consegue ligar e desligar o ar-condicionado, temperatura, tudo. Por exemplo, ok Google, ligar ar-condicionado. Aí vai funcionar perfeitamente, beleza? E uma pena que não está funcionando na Alexa, não sei porquê. Então vamos agora para o aplicativo e em seguida o consumo de energia, eu vou fazer o cálculo com vocês para ver se vale a pena realmente ou não. O aplicativo para a gente baixar é o LG Think, tá? Rapidamente, antes de mostrar, para você fazer a configuração, não vou fazer aqui senão vai demorar muito, tá? Mas aí, quando o ar-condicionado não tem o botão do Wi-Fi no controle, você vai ter que segurar 2 botões. Se eu não me engano, são esses 2 aqui, ó, de baixo, tá embaixo da seta. Você vai segurar eles e o ar-condicionado vai apitar. Se eu não me engano, são esses. Se não for esses 2 aqui, esses 2 de cima, tá? Mas eu acho que esses 2 aqui de baixo. Ele vai apitar e vai entrar no modo pareamento. Aí você consegue fazer o passo a passo no aplicativo. É bem tranquilo, tá? Então, bora lá para o aplicativo para mostrar como é que funciona.
Então, pessoal, o aplicativo é esse aqui. Já está configurado aqui no meu celular, tá? Recentemente ele mudou algum layout dele, era um pouquinho diferente. Agora eu estou gravando esse vídeo em 2026, o layout é esse, tá bom? Então nesse aplicativo você tem também como utilizar outros dispositivos sem ser ar-condicionado. Se você tem uma geladeira Smart ou algum equipamento da LG também Smart, dá para configurar aqui também, ok? Então vamos lá, vou clicar aqui no ar-condicionado. O aplicativo é bem intuitivo, fácil de mexer. Aqui ele já está dizendo que está desligado, tá vendo? Então vou ligar ele, ó. Só clicar aqui, liguei. Ele já mostrou para mim que ele está na parte de frio, né? Clica aqui para vocês verem, ó. Você tem como escolher desumidificação, ventilador e função automática, né, da inteligência artificial, tá? Vou descer aqui. Nessa parte de cima temos a temperatura, vai de 18 até o 30, tá bom? Deixa aqui no 23. Tudo que você mexer aqui, ele vai fazer um barulho lá no ar-condicionado. Como eu estou gravando aqui no estúdio, lá o ar-condicionado está lá no quarto, né? Não dá para vocês ouvirem, ok? Aqui temos as velocidades, tem como você escolher entre baixa, média e alta, tá bom? Ou automático, tá bom? Esperar ele carregar, fechei. O fluxo do ar é a aleta, né? Você pode escolher aqui, ó, uma por uma, a posição dela, ou deixar aqui no automático, ó, circular de cima para baixo, como eu expliquei para vocês no controle, ok? Vou fechar. Temos alguma parte aqui de programação, que você pode escolher um horário para ele ligar ou desligar, tá bom? E uma programação recorrente. Todo dia você pode pedir para ele ligar uma determinada hora e desligar outra determinada hora. E você pode escolher, por exemplo, quero que ele funcione segunda, quarta e sexta, tá vendo? É bem intuitivo, bem tranquilo e muito rápido de mexer, tá? Vou voltar. O Sleep Timer nada mais é do que você deixar o timer ligado, né, para ele desligar em uma determinada quantidade de hora. Então eu vou deixar aqui em 1 hora, daqui a 1 hora ele vai desligar. Como vocês podem ver, tudo no aplicativo bem tranquilo. Aquela função economia de energia, né, que é o Energy Saving, e a função jato, que é a função Jet Mode no controle. Show de bola? Pessoal, agora vamos na parte de consumo, que é uma parte muito interessante, também que dá para você ter o controle no próprio aplicativo. Antes disso, aqui no gerenciamento de filtros, ele te dá uma estimativa de quantas horas, né, você pode utilizar o ar-condicionado sem precisar limpar o filtro. Então, eu limpei o filtro recentemente, então eu vou clicar aqui na reinicialização de filtro. A gente limpa o filtro, né, aquele filtro que fica ali na evaporadora, que é bem fácil de tirar. Ele vai te dar 720 horas restantes para você trocar. Quando começar a usar, né, por exemplo, já usou agora, aí ele vai começar a baixar essa porcentagem até zerar, tá bom? Ele não dá nenhum aviso, tá bom? Você tem que vir aqui manualmente ver. Monitoramento de energia, vamos lá. Olha aqui, ó. Já tenho esse ar-condicionado desde 2021. E eu uso ele todos os dias para dormir, mesmo no inverno, mesmo no verão. Então a gente está aqui em janeiro, tá um calor danado aqui no Rio de Janeiro. Eu vou botar aqui no mês de janeiro de 2026. Eu uso esse ar-condicionado aqui direto todo dia, só que tem dia que eu uso uma parte da tarde, tem dia que eu uso de manhã e de tarde, e tem dia que fica praticamente o dia inteiro ligado, tá? Então, depois a gente faz uma média de consumo só para dormir, né, de 8 a 10 horas por dia, tá bom? Então aqui, ó, tempo de funcionamento, ele ficou 12 dias, 2 horas e 27 minutos ligado. Até agora, ele gastou 157,88 kWh. Aqui nessa parte de baixo, vai para a energia, você pode especificar quanto que vale o seu kWh, né? Então, olha só, esse mês ele usou 157,92 kWh. Eu estou gravando esse vídeo no dia 21, né? Então em 21 dias ele gastou 157,92. Vamos botar aqui uma média de 0,9, tá? Porque varia muito, né, de bandeira também, da sua região, e também a questão do bifásico, né? Você não vai conseguir na baixa renda porque ele é 220 volts, tá? Então você precisa ter no mínimo um bifásico. Então olha só, já me mostrou aqui, ó. Nesse mês a fatura estimada
é de R$ 142,12, colocando essa tarifa de 0,9, tá bom? Agora aqui na comparação com o uso anterior, eu acho que ele está calculando errado aqui, ó. Depois vocês me confirmam aí. Nessa parte aqui de baixo, eu acho que ele fez o cálculo errado, porque no mês passado ele está dando aqui 117,17 kW. Mas se nós viermos aqui, ó, dezembro, ele calculou 213,89. Está dizendo aqui que meu consumo foi maior, mas eu não sei se ele quer dizer que foi a média, né, que ainda não fechou o mês. Vocês podem ver que essa faixa está sendo maior realmente, né, do que a do mês passado. Mas depois, quem souber melhor aí, dá uma ajuda pra gente aí nos comentários. Tá? Então, resumindo, esse mês até hoje, né, dia 20, eu gastei 157,98 kW, deu uma média de R$ 142, usando bastante ar-condicionado, tanto que você pode ver aqui embaixo, ó, comparar com a média regional. Seu consumo está mais elevado do que a média regional. Então, ele te dá aqui, em base da sua localização, a sua média de consumo de energia do ar-condicionado, ó. A média de consumo é aqui mais ou menos, né? Entre 63,5 e 118, a minha média está bem acima. Tá? Então minha casa aqui é bem quente, eu uso mesmo direto ar-condicionado. Então vou fazer uma média aqui rapidamente pelo site da Enel, que é minha operadora de energia aqui no Rio de Janeiro. Nesse site, como vocês podem ver aí, dá para você simular o consumo de um equipamento. Você só basta saber a potência, ele vai te dar mais ou menos uma ideia. Então, ó, condicionador de ar, vou deixar a quantidade de 1. Tempo de uso, vou botar 9 horas por dia. A potência dele é até 815 watts, entendeu? É aparelho de 9.000 BTUs. Ele botou um pouquinho a mais, mas eu vou deixar 815. Tá bom? Como está especificado no manual. Então, vamos ver quanto que vai dar de energia. Olha só. Se a gente ligar todo dia, ó, quantidade 1, condicionador de ar, ele botou aqui 6 horas, vou pular para 8, para 9, né? Adicionar. Agora, corrigido agora. Ó. Quantidade 1, ar-condicionado. Uso diário, 9 horas por dia. Dá uma média de 154,4 kW por mês. Deu mais ou menos certinho que deu aqui no aplicativo da LG, né? E o custo, ó, pô, você pode ver que deu praticamente a mesma coisa. R$ 149,42 na tarifa, ó, que é 0,97 uns quebrados. Então, o cálculo a princípio foi certinho. Você usando um ar-condicionado desse 9 horas por dia, todos os dias, 30 dias no mês, você vai gastar mais R$ 150 na sua conta de luzes. E aí, tá bom ou não tá? Eu tinha um ar-condicionado de 7,5 Springer, daquele de janela. Com certeza a minha conta, se eu ligasse ele essa quantidade de hora por dia, com certeza a minha conta passava de R$ 300 fácil. Com certeza, naquela época que a luz até era mais barata, entendeu? Então vale muito a pena. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns ar-condicionados, alguns links, né, de ar-condicionados e geladeira também, para você pesquisar, que de repente eu consigo ter um descontinho pelo meu link, tá? Então dá uma pesquisada, vai no meu link, vê se está tudo legal, é sempre link confiável, aproveita que o preço não está tão alto e você consegue parcelar até 10, 12 vezes sem juros, e se for no Mercado Livre até 21 vezes sem juros. Então muito obrigado por ter assistido. Ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e até um próximo vídeo.